Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando, continuando aqui o quadro Lendas do Universo DC. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui no canal, chegou esses dias e tal, entra na playlist Lendas do Universo DC, a playlist que homenageia, que celebra tudo que a DC fez de melhor ao longo da sua história em todas as mídias. Hoje vamos falar sobre esse quadrinho aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Bom, esse quadrinho aqui é meio chovendo molhado, assim como eu falei lá do Grande Desastre do Superman, falar do Cavaleiro das Trevas, essa obra tão marcante pra DC Comics e pro Batman, né, na história dos quadrinhos, assim como foi eu ter feito o vídeo Superman Grandes Astros, né, falando dessa HQ, Superman Grandes Astros tá aqui nessa mesma playlist aqui do Lendas do Universo DC. Bom, Cavaleiro das Trevas pra mim e pra muita gente é a melhor HQ do Batman. Muita gente fala, por exemplo, que o Batman Ego é a melhor HQ do Batman. Eu acho o Batman Ego fantástico, só que eu sempre falo assim, o Batman Ego é a melhor HQ sobre o Batman. Ela é apenas sobre o Batman e não sobre o universo dele em geral, o que engloba, né, todo o universo do Batman. Ela é sobre ele, a persona, o ego, né, tipo, aquilo, por que ele é o Batman, por que ele sai à noite pra combater o crime, etc. O Cavaleiro das Trevas, ela é também sobre o Batman, mas ela é também sobre todo o universo do Batman, incluindo até o próprio Superman, que muito do que você vê hoje em dia, né, dia, noite, preto e azul, trevas e luz, né, tipo, muito por causa do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Essa é uma HQ que tem duas partes, eu não sei se vai mostrar por causa do reflexo, é bem ruim de filmar essa HQ porque ela é meio metálica, meio prateada e tal. Essa HQ aqui, ela começa já mostrando que o Batman tá aposentado há 10 anos. Ele tem aqui 55 anos, né? O Bruce Wayne aqui tem 55 anos. Ele tá aposentado e aos poucos vai mostrando como ele vai voltando, né? Então, se eu não me engano, o primeiro volume é o Duas Caras, aí depois tem a Gangue dos Mutantes, e aí tem o Coringa, e depois no outro volume é contra o Superman, se eu não estiver falando besteira. Eu nunca lembro a ordem exata. Por exemplo, quem assiste o BVS, que gosta, vai falar, pô, a luta dos dois é foda. Mano, não é foda. Assiste a animação, tem uma animação do Cavaleiro das Trevas, se você não pode comprar essa HQ aqui, assista a animação, Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, é bem decente, imita a arte do Frank Miller, copia a arte do Frank Miller, é o mesmo traço e tal. É bem decente. A luta do Batman com o Superman lá é épica, é bíblica. É aquilo que eu falei aqui. Maior do que essa luta Batman contra o Superman, só Jesus versus Satã mesmo. Então, tipo, essa HQ aqui, ela faz isso brilhantemente. Mas essa HQ não é só isso. Ela coloca ali um conceito político que engloba ali mais ou menos um pouco depois ali da Guerra Fria. Então, você tinha o terceiro mandato aqui do Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos. E o Frank Miller coloca um conceito muito louco, que é assim, é uma lei que é parecida com a lei do Watchmen, né? Os heróis estavam impedidos de ser atuantes. Então eles falam, acho que mais pra frente da HQ, eu não sei se é na parte 2 da HQ, eu não recomendo a parte 2 do Cavaleiro das Trevas, só a parte 1. Ela é perfeita do jeito que ela começa, do jeito que ela termina, ela é fantástica. Mas eu acho que é na parte 1 mesmo que eles falam que os heróis são proibidos de atuar, né? É uma lei, como eu disse, meio parecida com o Watchmen. E aí falam, o Hal Jordan, ele voltou pras estrelas. A Mulher Maravilha voltou pra Temícera, pra viver com as suas irmãs e tal. O Superman, ele foi meio que comprado pelo governo, né? Então, aqui ele é colocado de uma maneira muito patriota. Eu amo o Superman, mas o jeito que o Frank Miller coloca ele aqui é legal pro conceito da história, por ela ser uma história do Batman, funciona perfeitamente. Mas pro Superman em si, não é tão foda assim. Mas isso não é um demérito do quadrinho, muito pelo contrário. A história que ela se propõe a contar é brilhante. Então você pega o Batman, é o cara que estava aposentado. E é muito louco, porque os vilões estão aposentados, né? Por que eles vão atuantes se não existe o Batman? O próprio Coringa é assim, e é muito louco o lance do Coringa, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Assim, tem um psicólogo, psiquiatra que trata dele e tal, e ele acredita muito na recuperação e tal. Enfim, o Frank Miller, ele mexe com conceitos de política aqui. Se eu não me engano, ele é um cara de centro-direita, o Frank Miller, se eu posso estar falando alguma besteira, se alguém entendeu diferente ou acha que eu tô falando merda, escreve aqui embaixo, por favor, e vocês estão aqui muito pra me corrigir também. Então, assim, essa história, ela é muito incrível, vai mostrando como o Batman vai voltando no começo, né? Então, tem, por exemplo, acho que o ápice é quando ele chega no beco do crime, onde os pais foram mortos e tem aquele flashback das pérolas quebrando, os pais morrendo ali. Esse foi o dia que o Batman nasceu, né? Ali, nesse dia, com 8 anos de idade, o Bruce Wayne morre e nasce o Batman. Você entende isso nessa HQ, assim como outras HQs também abordam o lance do Bruce Wayne ser um disfarce do Batman, né? Nessa HQ aqui, particularmente é isso. Ele é o Batman e não o Bruce Wayne. Isso é muito foda. A figura do Batman é muito grandiosa, né? E é muito louco como vai mostrando... O Frank Miller usa os quadros aqui, as figuras gráficas. Tem vários quadros por página em alguns momentos.
ele coloca, por exemplo, uma estátua caindo, e aí depois mostrando um morcego invadindo a janela, pô, igual ano 1, assim, tipo, sabe? E aí o Batman ressurgindo e tal. E ele ressurge, e é muito louco também. Algumas explicações do Frank Miller que eu acho brilhante. Por exemplo, por que o Batman usa a elipse amarela aqui no peito? E no HQ é falado, porque aquilo ali é tipo um alvo. Então, mostra por onde os caras vão atirar, em vez de atirar na cabeça, entende? Tipo, é meio brilhante algumas coisas, assim, que ele coloca na HQ. Tem vários detalhes, assim, algumas pequenas nuances que você vai pegando e você vai enriquecendo a sua experiência ao ler essa obra no decorrer das páginas e tal. E é fantástico, assim. E como ele coloca a figura da mídia, né? Que é o seguinte, você está lendo o quadrinho te mostra uma coisa, e depois tem os quadros da televisão que tá mostrando um outro ponto de vista. Então, por exemplo, o quadrinho mostra, por exemplo, o Superman ressurgindo. O Batman ressurge de um jeito e o Superman vai ressurgindo de outro. Então ele mostra quadros com a televisão. Parece que teve um temporal, não sei na onde. Algumas pessoas foram salvas por um raio azul. Aí mostra um borrão azul e algumas pessoas sendo salvas. E aí depois mostra... E antes disso já tinha mostrado que o Superman salvou algumas pessoas. E o Superman aqui, ele é meio que um agente secreto, sabe? Ele é um cara super rápido, super forte e tal. E ele tá agindo contra o governo soviético aqui. Então ele levanta tanque, ele faz um monte de coisa a mando do governo, a mando do país aqui, da nação americana, né? E o quadrinho, ele é muito foda, porque assim, por mais que tenha o Harvey Dent, tenha a Gangue dos Mutantes que é foda, tem a Carrie aqui como a Robin, que eu acho ela fantástica, e o Coringa aqui como ele ressurge também, o quadrinho ele vai construindo a maior batalha de todos os tempos entre dois heróis da DC, que é o Batman contra o Superman. Quando isso vai acontecer, quando você pega o quadrinho, você vai lendo ele, vai lendo, e vai construindo como isso vai acontecendo, mano, é muito foda. Os dois vão se enfrentar, né, porque o Batman aqui, ele percebe, por exemplo, que o verdadeiro inimigo dele aqui é o Estado, né, e tá personificado na figura do Ronald Reagan, que ele que fala pro Superman, vai lá combater o Batman, né, e é muito louco porque o Batman vira uma figura, ele é meio que uma lenda, assim, em Gotham City, literalmente, se eu não me engano aqui, vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, ele aposentou por conta muito da morte do Jason Todd, que tinha acontecido 3 anos antes, né, pro Coringa e tal. Aquilo foi muito traumático pro Batman. O inimigo aqui não é o Duas Caras, não é a Gangue dos Mutantes, não é o Coringa, é o Estado, personificado na figura do Ronald Reagan. Ele que fala pro Superman ir lá e combater o Batman no final. E como ele é uma lenda em Gotham, né, nenhum político quer... Como que eu posso dizer? Nenhum político aqui quer... interferir. O próprio estado de Gotham City não quer interferir pelo aquilo que ele representa. Então tem entrevistas na TV, né? Tem o cara que defende o Coringa lá, que é o psiquiatra, ele tem várias discussões na TV com outro cara. Então tem o cara que tem um ponto de vista do Coringa, que o Coringa é certo e que o Batman é certo. Então vai tendo essas discussões. E aí o estado de Gotham City, eles não querem interferir muito na presença da figura do morcego. Então eles jogam, eu sou presidente, tenho que me preocupar mais com o povo, não sei o que, eles dão uma desculpa, vão jogar pro governador, aí o governador joga pro deputado, tá ligado? E joga pro comissário da polícia. Ninguém quer assumir o BO de como tratar o Batman, uma figura de um vigilante mascarado em Gotham City. A própria Carrie aqui é muito legal quando ela aparece, ela é uma menina, né? Muito da hora, ela é muito carismática, logo na primeira... Né, nas primeiras cenas que você vê ela indo na escola, o Alfred buscando ela e tal, ela é muito da hora. Eu gosto muito da Carrie, eu gosto mais da Carrie do que o Damian, gosto mais da Carrie do que, do que o Jason Todd como o Robin. O próprio desfecho do Duas Caras aqui é brilhante, ele arruma o rosto, mas na verdade o rosto tá totalmente destruído. Tem uma frase que ele fala que eu não me lembro aqui, como que ele fala, que é sensacional. A Gangue dos Mutantes é foda com aquele desfecho fantástico, com o Batman lutando ali contra o principal membro da Gangue dos Mutantes ali na lama, né? E ele até fala, eles trabalham o lance do Batman ter 55 anos, ter dores no corpo, de anos de vigilância em Gotham, de sair na porrada com bandido, tal. E aí ele fala assim no pensamento, né? Ele fala, esse cara é jovem e ele é grande, eu não posso lutar com ele como se eu fosse um jovem, eu tenho que usar mais a cabeça. E é a hora que ele fala depois pro cara assim, você não tá entendendo, isso aqui é uma mesa de cirurgia e eu sou médico, algo do tipo. Ele fala, ele arregaça o cara lá. Ali, na animação, se você assistir a animação, mostra, por exemplo, movimentos de luta de várias artes marciais. Mostra um pouco de jiu-jitsu, um pouco de Muay Thai ali, um pouco, se eu não me engano, de boxe ou karatê, não sei, eu não entendo tanto, mas acho que quem faz luta aí vai pegar um pouco essa referência nessa animação que são em 2 partes, assistam, que é foda. A animação Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, se eu não me engano, tem no HBO Max. Voltando pro quadrinho aqui, por que ela é a melhor HQ do Batman? Tem momentos épicos, por exemplo, tem um blackout em Gotham e o Batman sai a cavalo com a população
pra resolver o problema. Cara, é muito foda, velho. Só de pensar, você meio que arrepia, assim. Você, tipo, é um negócio muito louco que o Frank Miller faz. Tem o quadro do Coringa vendo o Batman voltando, né? E quando ele volta, o Coringa começa a ter uma motivação pra voltar. Ele fala, pô, agora eu posso voltar, né? E aí ele prepara a volta dele num programa de TV com o psiquiatra dele. O psiquiatra dele sempre defendendo que ele tá curado, que o Coringa tá curado, que o Coringa é o certo, o Batman é errado, a culpa... E o Frank Miller coloca esse... psiquiatra, uma figura bem caricata, assim, de esquerda, né? Um cara numa posição política de esquerda, sempre assim, uma figura bem caricata, pra representar ali a cura do Coringa, né? É um cara que acredita nisso. E é muito foda o desfecho desse cara, porque o Coringa tá no programa de TV, ele mata todo mundo, se eu não me engano, com o gás do riso. E esse cara é um dos caras que morrem, é o primeiro que morre, ele quebra uma taça, ele quebra a caneca, acho que na garganta do cara, assim, tipo, é muito foda. Essa cena do programa de TV, ela inspirou o filme do Joker, né, naquele momento que ele chega lá dançando e tal, mas aqui no quadrinho é muito louco, e tipo, o final desse cara, né, que ele acreditava tanto naquela convicção dele, com aquele pensamento político dele e tal, que ele acabou morrendo por aquilo que ele próprio acreditava, sabe, tipo, é muito, muito louco. Isso é até mesmo uma crítica, né, me faz lembrar, por exemplo... O Tropa de Elite 2, aquele professor de filosofia, se eu não me engano, ou de história, que é o marido da ex-mulher do Capitão Nascimento, sabe? Que é o cara que entra na prisão lá, tenta resolver os problemas lá com os criminosos, que é o cara. É um professor de esquerda bem caricato. Eles colocam isso naquele filme também, que Tropa de Elite 2 é sensacional. E aqui o Miller coloca o psiquiatra aqui pra cuidar do Coringa e tal. E ele, corajosamente, ele dá fim do Coringa, né? Tem a morte do Coringa nesse quadrinho. E é foda pra caramba, assim. E como eu disse, ao longo do quadrinho ele vai construindo esse embate do Batman com o Superman. Os maiores do mundo, né? E é muito louco quando isso vai acontecer. É um dos melhores momentos da DC Comics de todos os tempos, a luta dos dois. Por quê? Eles prepararam uma parada muito foda ali. Então o Batman, nessa HQ, ele percebe que o principal problema dele não são os vilões, não é o Coringa, e sim o Estado. E quem tá representando o Estado aqui, colocando as mãos na lama pelo Estado, digamos assim, é o Superman. E aí o Superman, eles dois juntos, e é muito foda a luta dos dois. O Batman fala uma parada muito foda pro Superman, mano, que é o seguinte... eu não vou me lembrar perfeitamente das palavras, mas ele fala, tipo... Você deu a eles o poder que poderia ser nosso. Tipo assim, é uma coisa que até hoje reverbera, você para pra pensar, o poder do Estado, do governo, dos políticos, tá nas mãos dele e não devia estar nas nossas mãos, né, do povo. Então, por exemplo, não entrando tanto em conceitos políticos aqui, mas hoje em dia as pessoas querem um presidente que seja um super-herói. Isso não vai acontecer. É muito foda essa frase que o Batman fala, porque o Superman realmente ele tira isso. É fudido, assim, porque... O Batman fala, né? Eu quero que você se lembre do único homem que derrotou você. E isso é muito louco. Isso é muito foda. Tipo, o quadrinho inteiro, ele tem sacadas, assim, visuais incríveis. Como eu disse, esse lance da televisão. Ele mostra pra você o que tá acontecendo de verdade. Depois ele mostra o que a televisão mostra. Então, são dois pontos de vista. Que é o que acontece hoje, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui do Instagram. No Instagram, a vida de todo mundo é perfeita, certo? Só que quando você conhece aquela pessoa na vida real, você sabe que a vida daquela pessoa não é perfeita. Eu sei que não é um grande exemplo aqui, mas é mais pra vocês pegarem uma coisa bem simples, assim, pra vocês pegarem um pouco essa referência. E o Frank Miller coloca isso de uma maneira brilhante, assim. Muito foda como a televisão mostra isso, como o Superman... mesmo ele tendo o direito de atuar como um super-herói, na verdade ele não é um super-herói. Ele é um agente secreto. Ele salva as outras pessoas porque ele é o Superman e tal. Ele é um cara de uma figura bondosa, mas ele tá sendo colocado aqui de uma outra maneira, de um outro contexto. Lembrando que essa HQ aqui, ela é um Elseworld, né? Tipo, ela não faz parte de nenhuma cronologia. Salientando ainda mais o lance de que a DC Comics brilha muito com Elseworlds, assim, nos quadrinhos, tipo, desde sempre. O Watchmen, Cavaleiro das Trevas. Se eu não me engano, ela saiu no Brasil aqui antes do Watchmen. É muito foda. Foi a primeira coisa que eu li e me chocou, assim, que eu li e falei, caramba, mano, tipo, o Batman é muito foda, a DC é muito foda, essa HQ é muito foda. E por isso que pra mim, assim, ela é o melhor quadrinho do Batman. Eu acho que, assim, você pega, por exemplo, a Piada Mortal ela é foda pra caramba. Ela é o quadrinho que melhor trabalha o Batman e o Coringa, né? Talvez. Tem também o Asilo Arkham, mas acho que a Piada Mortal faz até um pouco melhor. Mas o Cavaleiro das Trevas, ele trabalha o todo, entende? Tipo, ele não é só sobre o Batman, entende? Ele é sobre o Batman e o universo todo que ele representa, o que ele influencia, né? O lance de, por exemplo, ter um vigilante... O Nolan mostra um pouco isso no Cavaleiro das Trevas 2008.
Você ser o Batman vigilante, se veste de morcego, combate o crime, você tá inspirando algumas pessoas e causando revolta para outras. As pessoas que você tá inspirando saem com arma na rua tentando combater criminosos. Então, o Nolan faz isso, né? Que até o Christian Bale usou lá, o Batman do Christian Bale, e fala, qual que é a diferença entre eu e você? Ele fala, eu não uso uniforme de hockey, tá ligado? Tipo, basicamente isso. E essa HQ aqui, ela, se você nunca leu essa HQ aqui, pelo amor de Deus, vá atrás disso daqui ou assista a animação. Se você não puder comprar o quadrinho, a gente sabe que às vezes a Panini coloca uns preços absurdos, né? Eu comprei isso aqui em 2016. Essa edição de luxo acho que foi 2016, 2015, não sei. Ou 2017, eu acho que eu tô falando besteira. Se você não puder comprar, vá atrás das animações, parte 1 e parte 2, Cavaleiro das Trevas. O Comissário Gordon, por exemplo, aqui ele se aposenta, né? E entra uma outra comissária no lugar dele, uma mulher que ela é contra o Batman. Ela coloca um mandado de busca no Batman e tal, tipo... Essa HQ aqui, ela é um prato cheio pra se você é fã da DC, se é fã do Batman. Cara, é fantástico. O que o Frank Miller faz aqui é brilhante. E por isso que pra mim é o melhor quadrinho do Batman de todos os tempos. O Batman tem vários quadrinhos incríveis, né? Mas assim, eu acho que esse aqui, ele consegue ser o melhor. E não só o melhor do Batman, como uma das melhores graphic novels de todos os tempos. Então, é isso. Escreve aqui embaixo o que você acha do Cavaleiro das Trevas HQ. Comenta aí, beleza? Tamo junto. Até a próxima.